Graça e paz a todos, uma boa noite. Que Deus em Cristo Jesus continue nos sustentando em suas poderosas mãos. Sou grato a Deus pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, que aqui estão, por aqueles que nos acompanham pela live. Que Deus também abençoe o seu lar, a sua vida, os seus afazeres. Queridos, estamos falando já algumas terças-feiras a respeito de fragmentos. E vamos continuar, tem mais um pouquinho aqui ainda que eu quero compartilhar com os meus irmãos. O livro do profeta Isaías é o mesmo assunto, vamos fazer uso do mesmo texto. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, dos versículos de número 10 ao de número 13. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, dos versículos de número 10 ao de número 13. Lemos assim a santa palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento como a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejam contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, Senhor, o teu Deus, aleluia, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, falamos aqui que tem muitas pessoas deixando de viver promessas de Deus, promessas dadas por Deus, por conta de fragmentos. Pessoas que estão deixando de viver promessas porque estão vivendo fragmentos. O que é o fragmento que nós temos falado aqui? O texto nos arremete que ele nos ajuda em toda e qualquer circunstância. Porque fala, eu sou o teu Deus. Se ele é o meu Deus, eu já sei que eu tenho um dono. Eu já sei que eu tenho um dono. Então ele é o meu Deus, ele está se declarando como sendo o meu Deus. Então eu sou o seu servo. E se eu sou o seu servo, ele vai cuidar de mim. Agora, como que eu, tendo um Deus que tenho, com essas declarações que são feitas, como é que eu vou ficar preso a fragmentos? E o que nós temos falado a respeito de fragmentos? Uma tristeza, um aborrecimento, uma palavra dirigida que entristeceu o nosso coração, um desânimo, um cansaço, uma enfermidade. Queridos, eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com isso. O que eu estou dizendo é que tem pessoas que gastam mais tempo pensando naquilo que lhe entristece, naquilo que lhe abate, naquilo que lhe derruba, do que pensar na promessa que Deus está fazendo. Então nós temos que pensar o seguinte, eu estou com dificuldade, mas o Deus que é o meu Deus, ele é maior do que a minha dificuldade. Nós temos que pensar assim, se a pessoa está enferma, essa enfermidade não é maior do que o meu Deus. Está com a dificuldade financeira, essa dificuldade financeira não é maior do que o meu Deus. Aonde que nós temos que recorrer? A quem nós devemos buscar? A Deus. Então, enquanto as pessoas ficarem presas a fragmentos, deixarão de viver promessas. E existem pessoas, e são muitos, que estão trocando aquilo que vem pela voz escrita por fragmentos que provêm de natureza humana. Trocam aquilo que a voz escrita, as sagradas letras, a palavra de Deus diz, tem pessoas trocando isto que a palavra de Deus nos diz, a promessa de Deus. Estão trocando por aquilo que é da natureza humana. Sentimentos. Enquanto Deus diz, eu te tomo pela tua mão direita, não temas porque eu sou contigo, eu te esforço, a pessoa fica presa. Falamos já sobre isso. Mas é sempre importante retomar esse assunto, porque mesmo falando, essa semana, por exemplo, nós estamos na terça-feira. No dia de ontem já veio um apuro, um aperto na minha direção. E eu falei, eu vou ficar preso a esse fragmento? Eu vou deixar esse fragmento deixar de eu glorificar a Deus? Não. Hoje, cheguei em casa e eu falei assim, eu vou tomar um banho e vou descansar pelo menos meia hora. Consegui? Não. Vou deixar esse cansaço tomar conta? Querido, se eu ceder uma vez, eu vou ceder duas.
Se eu ceder 2, eu vou ceder 3. Então, assim, eu prefiro estar aqui com os meus irmãos, com esse fragmento, querendo me colocar de lado, mas eu sei, eu fico pensando assim, os meus irmãos que vão, eles estão esperando que eu vá lá e abra aquelas portas. E a minha expectativa é essa, que um dia eu possa chegar aqui e encontrar todas essas cadeiras, repletas de pessoas orando. Enquanto isso não acontece, eu vou ficar preso ao fragmento, porque não estão cheias? Não, eu fico pensando, o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, posso imaginar, daquilo que eu peço. Então, não fico preso ao fragmento da ausência, eu fico preso na presença de Deus que está aqui. A ausência dos meus irmãos, é claro que são sentidas, claro que ela é sentida, muito sentida mesmo. Mas enquanto esse sentimento quer falar, Moisés, desmarca, acaba com isso. Não, eu falo, não, Senhor, eu quero estar lá. Eu quero estar lá, Senhor. Então eu não posso ficar me apegando a fragmentos. Porque se eu me apegar aos fragmentos, aqui mais para frente nós vamos ver o que os fragmentos fazem. Mais do que eu já falei. Mas existem pessoas trocando o não temas, o não te assombres, o eu te esforço, o eu te ajudo, o eu te sustento, por fragmentos. Irmão, pense, 1, 2, 3, 4, 5. Deus falando, olha, não temas, não tenha medo, não se apavore, não se turbe o coração. Olha o que Deus está falando para mim e para você, para nós. Não é para nós temermos. Aí ele diz, não te assombres. Temer é uma coisa, se assombrar é outra. Como falamos aqui, pessoas que têm pânico. Não é medo, não, é pânico de um barulho que acontece à noite no quintal. Aí a pessoa fala assim, não, esse barulho, em nome de Jesus, está repreendido. Então nós temos que fazer dessas declarações. O Senhor está falando, eu te esforço, te ajudo e te sustento. Mas a gente, às vezes, muitos ficam presos a fragmentos. Fragmentos que podem impedir um avivamento pessoal. Às vezes eu sinto tanta alegria no meu coração. Eu estou lá em casa, pela madrugada, às vezes estourando, eu sinto alegria assim. Senhor, eu vou acordar a Roseli e as crianças. Não. Alguém que possa estar passando ali na frente de casa pode não entender. Mas aquela alegria no espírito que eu sinto, me faz ali derramar lágrimas e eu glorifico a Deus. Por quê, queridos? Eu não posso fazer com que os fragmentos impeçam que eu tenha um avivamento na minha vida. Quantas pessoas deixam de glorificar a Deus, irmão Marcelo? Quantas pessoas deixam de dar um glória a Deus, sente aquela alegria, mas fecha, se guarda, se reserva, estando na casa do Senhor. Então, fragmentos podem impedir um avivamento pessoal. E se um fragmento impede um avivamento pessoal, pode impedir também um avivamento coletivo. Pode impedir também que os meus irmãos sintam o mover do Espírito Santo nas suas vidas, ao ponto de se alegrarem. Os irmãos entendem o que eu estou falando, é se alegrar no Espírito, não é na carne não, é no Espírito, glorificar a Deus, chorar, derramar lágrimas, glorificar, falar em línguas, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ver, o fragmento ele impede que a pessoa seja renovada, porque muitas pessoas não são renovadas no Espírito, porque muitas pessoas agora, elas se retraem tanto, porque se eu chorar, é um sinal de fraqueza. Olha, querido, chorar é sinal de fraqueza, então eu sou fraco. Eu sou fraco, mas sabe qual que é a vantagem? Ele diz para mim, eu te esforço, aleluia. Então, o fragmento, ele pode impedir uma renovação. Ser renovado na presença do Senhor pode impedir uma experiência espiritual. Quantas pessoas precisam desta experiência espiritual? Sentir a presença de Deus no seu ser, o mover do Espírito agindo dentro da pessoa. Quantos de nós precisamos? Todos nós precisamos. Mas às vezes o fragmento nos impede. Aquela palavra que é falada, aquele pensamento que permeia a mente, aquela que nós colocamos os nossos olhos,
a quem nós estamos emprestando o ouvido, as brincadeiras que fazemos, tudo isto pode se constituir em um fragmento. Quantas pessoas, amados do Senhor, estão deixando de receber a promessa de Deus, viver a promessa por conta de fragmento. Fragmentos podem impedir a comunhão. Irmãos que deixam de ter comunhão por conta de um olhar, porque não cumprimentou com a paz do Senhor, porque gastou mais tempo com o irmão e não falou com o outro. Irmãos que deixam de ter comunhão por causa de um olhar, por conta de uma palavra, por conta de um aperto de mão que não foi dado, por conta de um cruzar na feira que não viu. Pronto, já cria aquele fragmento. Ah, o irmão está com alguma coisa contra. Pronto, já deixa, impede de ter comunhão. E aonde não tem comunhão, porque o próprio Senhor fala a respeito disso, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, viver em comunhão, mas o fragmento entra ali e impede a comunhão. O fragmento, ele pode impedir o crescimento da igreja. Se não tem comunhão, como é que a igreja cresce? Ela pode inchar, mas como é que a igreja cresce se ela não tem comunhão? Se ela não tem amor uns pelos outros? Se não tem louvor entregue a Deus com um espírito e em verdade? Então, o fragmento. Deixar de orar é um fragmento. Deixar de louvar a Deus é um fragmento. Deixar de ler a Bíblia é um fragmento. Deixar de orar quando se levanta pela manhã para agradecer a Deus pela noite, pelo dia, pelo alimento. Quando sai, quando retorna. Nós temos que estar orando. E deixar de orar é um fragmento. Porque o que acontece? Se eu deixo de orar, daqui a pouco eu já não quero mais mesmo. E nós temos que lutar contra essa carne. Essa carne aqui ela é tomada de fragmentos. Tomada de fragmentos. Queridos, a igreja está passando por um processo, por um momento, e eu louvo a Deus, porque está escrito sobre isso. Está escrito, o próprio Senhor Jesus falou, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, quando tem fragmento, aquele grupo vai esfriar. Aqueles que são tomados pelos fragmentos vão esfriar. Mas aqueles que falam, Senhor, esse fragmento não me pertence. Esse lugar aqui é teu, Senhor. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Nós não cantamos, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Então é esse Senhor que tem que ocupar o lugar do fragmento. Louvado seja Deus. Fragmentos podem impedir de mostrar coisas que Deus... podem impedir de nós vermos aquilo que Deus está nos mostrando. Isto é, queridos, cada um de nós sabemos o que pode ser um fragmento que está nos impedindo de nós vermos o que Deus está mostrando. O fragmento também pode mostrar aquilo que está em oculto em cada um de nós. O fragmento faz isso. Ele mostra, através de gestos, palavras, olhares, aquilo que está escondido, está em oculto dentro de nós. Porque ele vai fazer o quê? O texto diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu estou cheio de fragmento, o que eu vou externar é fragmento. O que as pessoas vão ouvir de mim é fragmento. É tristeza, é lamento, é reclamação, é calúnia, é injúria. Vai ouvir isso. E quem quer ficar perto de pessoas assim? Que só reclama, nada está bom, nada serve, nada presta. A pregação não é boa, o louvor não é bom, a oração demora demais. Tem pessoas que são assim. Quem quer ficar perto de uma pessoa assim? É difícil. É difícil. Mas nós temos que pedir a Deus, Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, transforma. Esses fragmentos não pertencem a essa pessoa. Senhor, renova essa vida, transforma essa vida. Então, queridos, para encerrarmos, quando o fragmento tem mais tempo
da nossa atenção do que as promessas, eu já fiz a minha escolha. Quem gasta mais tempo com o fragmento do que com as promessas, já fez a escolha. Eu quero os fragmentos. Mesmo o Senhor, falamos aqui, nós clamamos por Deus, Ele vem e a gente não reconhece. Nós pedimos ajuda, Ele vem e a gente não percebe, não sente. Por quê? Porque o fragmento é que está prendendo a nossa atenção. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e nos livre, queridos, de vivermos presos a fragmentos. Amém? Que Ele nos ajude. Vamos orar ao Senhor e falar: Senhor, eu não quero ter fragmento na minha vida. Eu não quero ter tristeza. Eu não quero ter mágoa, eu não quero ter rancor. Eu não quero ter dores. Se alguém falou alguma coisa para mim que está dentro de mim, que me magoou lá atrás, no passado, Senhor, tira isso da minha vida. Eu não quero mais sentir isso. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. Eu quero participar de um avivamento coletivo. E eu quero ter esse avivamento pessoal. Eu quero ter experiências com o Espírito Santo. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ou é Ele, ou é o fragmento. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por esse tempo de oração, por esse tempo de reflexão. Obrigado, Deus, porque temos juntos aqui, Senhor, aprendido, retomando alguns assuntos, daquilo que tem nos impedido, Senhor, de viver as Tuas promessas. Cada um dos meus irmãos, cada um dos ouvintes, sabe bem, Senhor Deus, o que pode ser esse fragmento. Situações que não foram resolvidas, palavras que ainda, Senhor Deus, os nossos lábios pronunciam, pensamentos, ó Deus, que nos levam para distante de Ti, ações, Senhor Deus, olhares, ó Deus bendito, brincadeiras, Senhor, que não glorificam o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos que enquanto a casa não estiver limpa, limpa pelo Senhor, ah Deus bendito, o Senhor quer continuar limpando. Por isso, ó Pai, que o Senhor acha liberdade em mim, nos meus irmãos, nas minhas irmãs, naqueles que nos ouvem pela live, Senhor. Toma conta de cada um, Senhor. Tira tudo aquilo que não Te pertence, Senhor. Que cada um de nós possamos colocar na Tua presença, Senhor Deus, aquilo que tem nos impedido de viver as Tuas promessas, de viver um avivamento pessoal e coletivo, Senhor. Desperta a Tua igreja presente, Senhor Deus, essa igreja local, Senhor, para Te buscar em oração, para glorificar o Teu nome, para viver as delícias, Senhor, que o Senhor tem preparado para que a Tua igreja viva, Senhor. Pai bendito, não queremos ser vazios, ó Deus, nesse mundo mau. Nos encha da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor. Nos inunde, Senhor. Ó Pai bendito, que haja palavra em nossos lábios, Senhor, que glorifiquem o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, em favor dos meus irmãos, em favor da minha vida. Pedimos que o Senhor nos leve em paz de retorno ao nosso lar. Nos dê um trajeto seguro, Senhor. Uma noite de sono reparador e um despertar na Tua presença. Guarda os nossos familiares aonde quer que estejam, Senhor. Abençoa, sustenta, protege, livra de todo mal, Pai bendito. Em nome do Senhor Jesus, eu oro juntamente com a Tua igreja, agradecidos que somos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.